Oi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da ABU Curitiba. O nosso objetivo é a sua edificação. Hoje será o nosso estudo bíblico indutivo e quem vai falar é o nosso amigo William. Ele vai trazer algumas questões sobre nossas dúvidas. Tirar ou não tirar as dúvidas? Trazer a público ou não? A quem nós devemos levar as nossas dúvidas? Essa e outras perguntas serão respondidas aqui no nosso podcast, logo mais. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado porque no meio de tudo isso, no meio dessa pandemia, o Senhor nos dá maneiras de conversar, não nos deixa só, porque o Senhor sempre anda com a gente. E mesmo distante, o Senhor nos ajuda para que andemos em comunhão e tentamos fazer as suas coisas, Deus. E tentamos fazer com que a palavra do Senhor seja difundida pelo mundo, Pai. Muito obrigado por sempre andar com a gente e nos ajudar em cada passo que nós damos. Peço que o Senhor esteja com a gente hoje, mais uma vez, nos ajudando para que a gente tenha sabedoria, conhecimento e entendimento, Deus. Ajuda o William, Deus, para que ele fale da melhor maneira possível aquilo que o Senhor preparou para a gente hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tá, gente, eu vou compartilhar a minha tela. Hoje o Lucas não está aqui, mas a gente vai ler o Lucas. Lucas 7, 19 até 22. Eu vou começar e vocês também podem me ajudar a ler, por exemplo. Beleza. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista, que enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E naquela mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciais a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anunciam-se o Evangelho. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês: o que vocês percebem assim nesse trecho de versículo? Quando você vê, eu não sei se vocês conhecem essa história lá no começo mesmo, e quando João mandou os discípulos para perguntar para Jesus se realmente ele era o Messias, como que é? Messias, né? Ele é o Messias. É exatamente isso. Mas eu acho que vocês conhecem, né, essa história, essa parte da história. Conheço. Lendo, por exemplo, essa história, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês pensam nisso? É que, o João Batista, ele via as coisas que os outros não viam, né? Que Jesus estava vindo, que os milagres que iam acontecer depois que Jesus ia ver, né? Então ele pregava sobre isso. Então por isso que o pessoal chamava ele de Messias, porque ele falava tanto disso que o pessoal começou a achar que era ele, entendeu? É a minha opinião. O que o Emerson acha disso? Eu não vou mentir, eu acho meio estranho assim ele perguntar, né? És tu aquele que é o Senhor, o Messias? Ou esperamos outro? Eu achei meio estranho, não vou mentir. Mas eu gostei da resposta de Jesus. Jesus fez como é? Não respondeu, né? Deus só, falou, vocês mesmos têm que ver e depois responder mesmo.
a pergunta de vocês mesmo. Eu vi uma vez o pastor falando, o pastor Lucinho, o Sem Barreto, que ele falou assim: Deus e Jesus nunca te responde com uma resposta. Ele sempre vai te responder com uma pergunta, entendeu? Se você ver, é verdade, assim, sabe? Tipo, igual ele perguntou pra o Pedro lá: Pedro, você me ama? Aí o Pedro falou assim: é claro que eu te amo, senhor. Você me perguntando. Aí ele começou: Pedro, você me ama? Então, tipo, ele nunca, sabe, dá aquela resposta, assim. Já que você falou desse versículo, né? Vou fazer meio que um merchandise aqui agora. Esse sábado eu gravei um podcast falando exatamente sobre isso. E olhando no hebraico, né? Como é que ele fala. Não lembro se é hebraico agora. No original, né? Que ele fala que o amor é diferente nas 3 perguntas. Então, depois eu mando o link pra vocês, se vocês quiserem ouvir. Eu acho que é isso mesmo que vocês falaram. Mas nesse versículo, antes de chegar no 19, vocês vão ver que quando o João mandou os discípulos perguntaram para Jesus, para fazer essa pergunta, ele estava na prisão, eu acho. Tipo, ele já estava na prisão. Primeiramente, foi ele que apresentou Jesus e que batizou Jesus. Falou que era Messias, lá no início. Aí, quando ele chegou na prisão, ele esqueceu. Ele entrou, ele começou a duvidar. Ele não sabia mais, ele não tinha mais certeza que realmente Jesus era Messias mesmo, que a Bíblia tinha dito. E ele, assim, né, naquela época, teriam que esperar outra pessoa, né? E se você ler bem no início, vocês vão entender isso. Aí Jesus, né, não respondeu, mas pegou os discípulos do João e chamou eles para verem o que ele faria para eles voltar lá e falar com João. E eu acho que assim, eu peguei esse versículo porque isso às vezes acontece bastante na gente, principalmente nos momentos um pouco sombrios, assim, tipo os momentos difíceis da vida, né? Por exemplo, você está numa situação tão difícil que você não enxerga mais, você começa a se fazer perguntas, você até começa a duvidar que realmente Deus, sei lá, existe, ou ouve as orações, essas coisas. Você realmente você tem a impressão de que realmente tem alguma coisa muito errada. E às vezes dá até a impressão de que Deus não está ouvindo as nossas orações, ou não está respondendo, não está agindo, né? Eu acho que essa parte aqui ilustra bastante isso, né? Não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, ter um problema assim, ou ter dúvidas. Eu acho que a parte do ser humano, né? Não a falta de fé, mas, tipo, ter esse lado sombrio, assim, tipo, e achar que Deus não tá fazendo aquilo que deveria fazer, né? A gente achar, duvidar de Deus, assim. Mas Deus tá fazendo exatamente aquilo que ele deve fazer. Só que a gente, com os olhos humanos, acha que aquilo não é certo, né? Então é todo mundo isso, né? E como João Batista, né? João Batista, que batizava em nome de Jesus, por nome de Deus, duvidou dele, assim. Então, tipo, quem somos nós? Uma vez, uma cantora, que ela era muito famosa na época, eu era bem pequeno, eu lembro que eu ouvi ela falando isso, ficou na minha cabeça tão gravado que até hoje eu lembro. Eu era muito pequeno e eu ouvi ela falando assim, as crises, elas são boas,
porque ou elas vão te derrubar totalmente, ou quando você voltar, você vai voltar muito mais forte. Isso. Aí eu fiquei tipo, caramba, como assim? Eu era muito pequeno, né? Fiquei pensando, como assim uma crise pode ser boa? Como assim questionar pode ser bom? Mas aí, hoje, olhando algumas coisas assim, eu lembro que meu pastor e meu pai, eles sempre falaram que questionamentos, eles são bons. Aliás, não ter questionamento que é perigoso. Porque você pensa... Ontem eu tava num grupo de estudo que os materiais, eles são até baseados no ABC2, né? Que é Associação dos... esqueci agora direito, mas é dos cristãos na ciência. Cientista lá, ciência. Isso, dos cristãos na ciência. Aí, e ele falando algumas coisas assim que a gente pensa, poxa, tive tanto questionamento nisso e era tão simples assim. Só que a gente não tem, tipo, ou coragem de perguntar, ou então pensar, vai ser heresia se eu falar isso, ou então, não sei, será que eles vão achar que eu tô me desviando? E não, cara. Não, exatamente isso. A chance da gente desviar acho que é maior se a gente não perguntar. Isso mesmo. Eu faço muito esse tipo de perguntas. Aí as pessoas... Será que você virou ateu? Como assim? Teve um amigo meu que falou, William, eu acho que eu não tô entendendo mais nada. Eu falei, calma. É que eu gosto muito de perguntar quando eu não sei realmente o que está acontecendo, eu não estou entendendo. Então, melhor perguntar do que ficar com dúvidas. Porque quanto mais você fica com dúvidas, né, você realmente se desorienta, tipo, você fica desequilibrado. Nossa, realmente, isso é um perigo também. Muita gente entende isso mesmo. Tem um amigo meu de William, né? Que ele é até baiano também. Que eu conheci através de William lá na faculdade. E eu lembro que a gente começou a conversar e tal. Aí ele, cara, então, eu não sei se eu tô acreditando mais em Deus e tal. E eu falei, ainda bem que você disse que não sabe que tá. Ainda bem que você externou. Porque aí a gente começou a falar de algumas coisas, começou a tirar algumas dúvidas que às vezes vinham. E no final, eu lembro que teve uma hora que ele até falou, eu lembro também que uma vez Deus falou comigo de tal jeito que nem falou com você. Aí tipo, antes você não falei, né? Mas me veio assim na cabeça, antes ele tava se questionando se ele acreditava ou não. E agora ele tava falando de uma vez que Deus falou com ele, aí tipo, sabe? É bem melhor quando a gente traz pra fora, né? Eu acho que é isso mesmo, por exemplo. Eu acho que essa condição, muita gente, principalmente na universidade, muitos estudantes estão nesse problema, estão nessa condição mesmo. Não sabem realmente o que é verdade e o que não é. E não querem também perguntar, porque, sei lá, talvez por medo de enfrentar o problema, ou por medo de saber realmente o que de fato é verdade, ou por medo de deixar suas coisas preferidas, por exemplo, de deixar aquele pecado, né, querido, sei lá. Muita gente também fica, eu não vou perguntar, então vai ficar assim mesmo. Mas tem muitas dúvidas assim. E além disso também, né, tipo, tem outra pergunta que eu queria fazer, né? Por exemplo, tem muita gente nas dificuldades, a gente percebe que nas dificuldades ou em alguns problemas, muita gente também abandona o caminho de Deus. Aí tem aquele discurso, né? Eu acho que Deus não existe. Como é que ele pode deixar um monte de gente assim sofrer? Você acha que está certo? E se realmente ele existisse, ele não teria feito aquilo, ele não teria
ele não deixaria, por exemplo, isso acontecer. Então, por exemplo, para vocês, né? Uma pessoa que está nessa situação, por exemplo, o que vocês farariam para, né? Não convencer, mas esclarecer ou tentar mostrar para ele, né, a verdade, o caminho certo, por que Deus faz isso, por que ele está nessa condição, o que vocês, né, fariam alguma coisa assim? Eu acho que, tipo, eu falaria assim pra pessoa, assim, é meio chato falar, mas tipo, eu que pensaria assim, que me conforta mesmo, tipo, que tudo Deus tem um propósito, né? Mesmo que você tá passando por aquela dificuldade, Deus tem um propósito. E bem na frente você vai ver aquilo que Deus tá trabalhando. Então, tipo, só pedir força pra ele enfrentar essa situação, né? Também é bem difícil a gente aceitar, a gente ver o mal e a gente entender isso, não é? Mas o mal veio no mundo desde que nós, humanos, decidimos. E desde então, é assim, Deus escolheu para o mundo um sistema que é de o plantar e o colher. Quando nós plantamos o bem, nós colhemos o bem. Quando nós plantamos o mal, colhemos o mal. Agora, a humanidade, ela vem plantando uma discórdia, algumas coisas assim, que infelizmente nós, como humanidade, estamos colhendo em outros aspectos. Infelizmente, muito da fome que nós vemos em muitas cidades, favelas, etc., o que nós mesmos, como humanidade, como sociedade, como os moradores da cidade, nós plantamos. É bem difícil explicar exatamente sobre a maldade no mundo, mas não como aquela pessoa, não como aquela criança, mas como humanidade, nós plantamos, sabe? Emerson, eu tenho uma pergunta para você. Sabe, onde eu moro, lá no Congo, tinha uma menina de 15 anos. Ela era da igreja também, ela era cristã e tudo mais. Aí um dia, ela se vestia bem também. Não vou acusá-la, não vou falar mesmo dos vestidos dela, tipo da sua maneira de se vestir e tudo mais. Ela era muito gentil, simpática e tudo mais. Aí um dia, do nada, 15 pessoas, tipo aqui, não sei, bandidos, eu acho que bandidos, 15 bandidos entraram na casa deles, né? Tipo, estupraram a menina de 15 anos. Aí a menina não tinha nenhum contato com, assim, nenhum rapaz ainda. Ela estava muito pura, entendeu? Tipo, uma menina bem espiritual. Aí você, por exemplo, nesse caso, você acha que ela merecia isso também? Com certeza não. Com certeza ela não merecia isso. E é muito triste, né? Mas, por exemplo, nesse caso, o que você realmente ajudar essa menina? O que eu faria para ajudar essa menina? Cara, o que aconteceu com ela, infelizmente, não tem mais como voltar atrás, né? Mas daqui para frente, a única coisa que nós podemos fazer como igreja é aceitar, entender que a culpa não foi dela e ajudá-la, porque, digamos, eu, graças a Deus, nunca fui roubado, mas se eu fosse roubado, a culpa seria minha.
eu precisaria de ajuda para entender que para associar o que aconteceu comigo. E essa menina, ela precisa de ajuda para entender, para entender, para se aceitar, para entender que a culpa não foi dela, para, sabe? E nós, como igreja, precisaríamos ajudar com talvez uma psicóloga, não relembrando, não remoendo, e orar por ela, pedindo para que Deus, principalmente orar, né? Pedindo para que Deus a ajude a superar tudo isso. Por isso que eu acho que, não sei, mas nem tudo que acontece nas nossas vidas tem consequências do que a gente faz. Não sei, tipo, eu acho que nem tudo. Que algumas coisas realmente que acontecem, só Deus que sabe. Deixa eu só para me explicar assim, que eu acho que ficou meio mal explicado. Naquela hora que eu falei do mal, eu disse como sociedade. Por exemplo, dessa menina, ela com certeza não merecia nada disso. Você mesmo falou que ela é cristã, que ela isso e aquilo. Eu disse como por exemplo, humanos, nós estamos em débito com essas pessoas, sabe? Mas assim, eu entendi agora. Eu acho que é isso por hoje. É isso que eu tinha a trazer, né? Tipo, a reflexão era para a gente realmente enxergar também que na vida a gente teria alguns momentos sombrios como humanos. Isso acontece com todo mundo. Ele era um grande homem, né? Tipo, de Deus e tudo mais, mas chegou um momento assim, ele ficou muito abalado, ele nem reconheceu mais, se perguntava, né? Tipo, será que ele é o Messias mesmo? Só que era ele mesmo que tinha apresentado Jesus, que tinha falado que ele era Messias e tudo mais, mas nos momentos, né, difíceis, ele ficou um pouco desequilibrado. Aí outra coisa também, lembrar, né, das pessoas, porque às vezes a gente tem aquele hábito de julgar muito as pessoas, por exemplo, nossa, essa pessoa, nossa, agora ele está fazendo aquilo, ele não vê mais, né, faz mais aquilo, ele se afastou, eu acho que seria melhor se aproximar, né, dela para entender realmente o que está acontecendo e tentar ajudar na oração e nas conversas, para realmente trazer a pessoa de volta, porque isso talvez seja também um lado humano. E eu acho que é isso, e não sei se alguém tem também um comentário. Eu queria abrir um parênteses aqui, né? Como essa dúvida que você trouxe assim pra gente, né? Nós temos bastante dúvidas. E eu vou fazer um merchandise aqui da ABC2, que é dos cristãos na ciência, né? E é muito importante, eu acho, para nós como cristãos, saber. Nós seremos questionados na escola, na faculdade, na sociedade, sobre muitas coisas, não é? E, gente, tem bastante cristão. Nós do século XXI, desde do meio do século XX e tal, a gente tem uma impressão que não tem cientistas cristãos, não tem pessoas na ciência boas cristãs. Não, gente. A ciência, desde a sua origem, ela foi cunhada por cristãos ou por religiosos. E até hoje, pessoas que estão na ponta da ciência são cristãs.
E às vezes algumas dúvidas que a gente tem sobre o darwinismo, não sei, evolucionismo ou criacionismo. A gente tem muita dúvida. Às vezes a gente pensa que, por exemplo, o criacionismo, ele é só que Deus criou o mundo, pronto, acabou. Mas ele não é só isso. Tem várias linhas de criacionismo. Tem até criacionismo evolucionista. E eu acho muito interessante para nós cristãos, até se tiver alguém ouvindo também no podcast, correr atrás disso. Tem, se você pesquisar, tem o site da ABC2. A ABC2 também tem podcasts, e eles sempre trazem cientistas da ponta e que estão em frente em suas pesquisas e pedem para eles comentarem um pouco do que eles acham sobre tal assunto tal. E você não está sozinho. Essa dúvida que você teve, ela também é uma dúvida que talvez todos nós tivemos, talvez nem todos, mas muitos tiveram. E as dúvidas, elas nos fazem crescer, não é? Isso mesmo. Sim. A conversa de vocês dois me fez lembrar de um filme que eu assisti, que era Entrevista com Deus. Não sei se vocês já ouviram falar. É bem legal esse filme, eu recomendo. E e tem uma parte que esse personagem do filme, ele tá sofrendo por uma crise no casamento, né? Então, uma pergunta que ele faz, assim, que ele tá entrevistando com Deus, assim, ele assim, por que as pessoas boas têm coisas ruins, sofrem com coisas ruins? Mais ou menos isso, né? Então, porque assim, uma coisa que eu vejo, assim, que Deus não respondeu, mas ele, respondeu com perguntas, assim, sabe? Não lembro muito. Mas o que eu vejo, assim, uma resposta, assim, é que existe o mal no mundo, assim, entendeu? Então, como existe o mal, como existe o bem, sabe? E tem um versículo que Jesus deixou pra gente. Aguente firme, porque eu também venci o mundo, entendeu? Então, eu acho que resume isso, né? Isso mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Eu vou orar para encerrar. Eu acho que alguém mais tem alguma coisa para falar, realmente só. Na mesma pegada que Kate falou ali sobre aguentem firme, Jesus venceu o mundo, né? E eu lembrei também quando a gente estiver com muita raiva do que está acontecendo no mundo, não precisa se desesperar, chutar o pau da barraca, porque isso é um reflexo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele disse: bendito o que tem sede e fome de justiça, porque será saciado. É exatamente isso. Eu acho que às vezes a gente tem perguntas, a gente ainda não entende o que, mas entende que assim, quando eu era jovem, fazia muitas perguntas, e tem até perguntas que eu não entendia o porquê, mas hoje eu entendo, porque assim, tem coisas que acontecem na vida, principalmente as dificuldades, os problemas. Um problema pode acontecer, né, na vida, por exemplo, na minha vida, eu não vou entender, vou fazer muitas perguntas, vou dizer, mas por que isso está acontecendo e tudo mais. Eu posso até, sei lá, ficar com raiva, mas isso pode ser também um jeito de eu para eu um dia ajudar os outros quando eles, quando isso acontecer com eles também. Posso ser uma bênção, uma benção para os outros e tudo mais, né? Eu acho que é isso, assim.
Vamos orar para encerrar. Senhor Jesus, por esse momento que o Senhor nos deu, realmente o Senhor falou para a gente, principalmente os momentos difíceis da vida, e para a gente entender não apenas a nós mesmos, mas os outros também, e ajudar realmente a fazer alguma coisa para eles também voltaram, se estiverem num caminho errado, e que o Senhor nos ajude também a ficar realmente firme na sua palavra, e que nós sejamos também uma bênção para muita gente, não apenas nas igrejas, mas também nas famílias, nas universidades, com os amigos, com as amigas, e que onde nós estivermos, sejamos realmente exemplos, e nós deixamos tudo em suas mãos, e o resto desse dia e da semana, e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Oi, estou aqui de novo. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, nós temos Instagram, Facebook. Você pode se juntar com a gente aqui no Discord. Pode procurar nas plataformas que você vai encontrar o nosso podcast. E pode mandar pergunta pra gente que a gente vai tentar te responder o mais cedo possível. E até a próxima. Valeu!